então, doutora Rosa Nascimento, doutora Rosa Mascarenhas, peço desculpa pela brilhante exposição sobre a contextualização da estria, o que são estrias, como se formam, quais são os tratamentos que estão realmente que estão aprovados e que parecem ter algum efeito na sua suavização, no seu disfarce, dado que elas serão efetivamente permanentes, como cicatrizes sem ferida, que tão bem explicou que o são. Seguidamente, então, irei passar à exposição deste estudo, o estudo que se fez com o Dermexel creme anti-estrias para percebermos realmente se teria eficácia comprovada. Então, como já foi falado, este creme anti-estrias contém três ingredientes que ajudam na transformação e na prevenção do aparecimento das estrias. É o complexo de fatores de crescimento já muito conhecido por nós no Dermexel, associado ao ácido hialurónico e associado à vitamina C, por ser um dos mais potentes antioxidantes que nós temos no nosso corpo. Esta parte já foi realmente explicada pela doutora Rosa Nascimento. Vamos avançar aqui então esta parte que já foi exposta. Aliás, eu acho que vou então fazer aqui uma pequena interrupção no compartilhamento e começar realmente na parte do estudo que já foi dito que iríamos fazer. Peço desculpa só por este pequeno compasso de espera, mas o que me traz aqui é realmente o estudo e não vou estar a repetir, como é evidente, aquilo que a doutora Rosa já tão bem explicou. E assim, vamos então começar por fazer a exposição deste estudo. Eu penso que já estarão novamente a ver o meu ecrã. E vamos então, ou seja, o que é que então foi feito? Através desta empresa, como estava a dizer, que está sediada aqui no Porto e faz parte da Universidade do Porto, é uma spin-off associada à Universidade do Porto, foram recrutados 20 indivíduos saudáveis do sexo feminino com 18 ou mais anos, em que apresentavam estrias inflamatórias visíveis na pele e depois também, destes indivíduos, destes 26, também apresentavam estrias brancas com menos de 3 meses. Isto é importante porque no estudo, neste contexto, optou-se por, como é óbvio, fazer o estudo na estria inflamatória, mas no sentido de perceber se também havia algum efeito remodelador na estria branca, acabou por se recrutar e também acompanhar estes 6 indivíduos para perceber a ação do Dermexel anti-estrias na estria branca. E foram feitas avaliações no 28º dia, 56º dia, 84º dia e 168º dia, se aplicável, ou seja, esta última avaliação era feita realmente nas estrias brancas. E o produto era a indicação, tal como a doutora Rosa explicou, efetivamente há maior eficácia se for feita a aplicação de uma, mas idealmente 2 vezes por dia deste tipo de produtos. Então, como eu estava há pouco a dizer, foram recrutados 20 participantes com estria inflamatória. Destes 20, tiramos um segundo ramo de 6 participantes que também tinham estria branca. E fizemos estas avaliações consecutivas, para então perceber a ação do produto. Como é que se fez esta avaliação? Para a questão da estria inflamatória, foram feitas medições da hidratação da pele com o corneometer CM825. O corneometer é um dos equipamentos mais usados em estudos de dermocosmética e mesmo para avaliar, digamos, a estabilidade do extrato córneo, para avaliar a sua função barreira, porque ele mede realmente o gradiente de água na pele e também a perda de água transepidérmica. Ou seja, permite-nos perceber até que ponto aquele extrato córneo está saudável e capaz de fazer a sua função. Depois, para avaliar o eritema, ou seja, a parte inflamatória e de pressão, o volume da estria, utilizou-se um equipamento chamado Antera 3D. O Antera 3D é uma câmara altamente específica para avaliações da topografia cutânea. Associado a isso, permite-nos aplicar filtros colométricos que permitem-nos perceber onde é que está, mesmo nós, no olho humano, não conseguimos perceber todos os detalhes da topografia cutânea, com este equipamento conseguimos que ele é de alta resolução. O comprimento de estria foi avaliado com fita de medição de circunferência ergonómica e a avaliação do aspecto das estrias e número e gravidade do eritema, através de escalas clínicas por especialista. E estes especialistas foram treinados por dermatologistas, portanto não são dermatologistas, são pessoas que estão treinadas para fazer este tipo de avaliação.
Depois foram tiradas fotografias, macrofotografias, com o equipamento este Sony CyberShot TSC-HX400V, ou seja, uma câmera também de alta resolução. Na estria branca foi avaliada a cor e a depressão e o volume da estria com o equipamento Antera 3D, normalmente aquele que permite ver a topografia cutânea e aplicar filtros colométricos para perceber o volume, a dimensão, etc. Para o comprimento foi usada a fita de circunferência ergonómica e as macrofotografias também realizadas com o mesmo equipamento que falei há pouco. Depois foram aplicados também questionários de avaliação subjetiva preenchidos pelos próprios participantes, considerando as características do creme. Os 20 participantes preencheram as mesmas questões, como é evidente, para ser, digamos, haver uma comparabilidade dos dados. Em seguida, os 20 participantes responderam mais um conjunto de perguntas relacionadas com os efeitos percebidos na ótica do utilizador. E os 6 participantes, aqueles participantes que foi um ramo que nós derivamos para realmente tinham estria branca, responderam a outro conjunto de perguntas adicionais com os efeitos percebidos pelo utilizador após a sua reação na estria branca. Ou seja, estes 6, para além do que respondiam da estria inflamatória, responderam também da estria branca. E então, o que é que nós percebemos? Percebemos realmente que, em termos da redução média significativa do eritema durante o estudo, houve uma redução bastante significativa. Ou seja, o eritema foi diminuindo através nas avaliações do 28º, 56º e 84º dia, ou seja, T1, T2 e T3, vemos realmente que há uma redução da média, em média do rubor e do eritema da estria, ou seja, há comprovadamente um efeito anti-inflamatório deste produto e para a redução da inflamação associada à estria. De notar que estas médias, isto é uma média, ou seja, juntou-se todas as diferenças que todos os resultados médios de cada indivíduo, somou-se tudo e fez uma média aritmética dessas médias de cada indivíduo e está aqui exposto, como podem ver, há uma melhoria significativa. Assim como a severidade do eritema, aqui os números são mais impressionantes, ou seja, comparativamente com o baseline, há uma redução de quase 24% da gravidade do eritema e há uma redução média deste eritema associado à estria inflamatória. E depois foram realmente feitas as tais macrofotografias, aqui do baseline, dia 0 até o 84º, aqui um exemplo de uma estria da mama, em que podem ver realmente que existe uma melhoria quase na última foto, se tivermos em padrão a primeira estria, existe realmente uma quase imperceptibilidade na última foto, realmente uma melhoria muito, muito significativa. E também utilizando o tal o Antera, que nos permite ver o volume e a depressão da estria, também conseguimos perceber claramente que há uma melhoria significativa e com estes equipamentos temos resultados objetivos e conseguimos até aqueles milímetros que nós, a olho nu, não detectamos, com o equipamento conseguimos perceber, neste caso, que há um aplanamento da estria e comparativamente ao que era anteriormente, que havia uma ablação, que havia uma maior profundidade desta estria. E quando aplicamos o filtro colométrico que nos permite ver em fase inflamatória ou inflamação, aqui o resultado é bastante impressionante, ou seja, há uma diminuição marcada do processo inflamatório associado realmente à aplicação do creme. Novamente, mais alguns casos destas fotografias tiradas, em que aqui vemos as linhas da estria também vão sendo esbatidas, vão melhorando e a cor e a textura assemelha-se mais à pele circundante da estria. Aplicando os filtros colométricos inflamatórios, que dão-nos a fase inflamatória, também se nota uma melhoria. Obviamente que isto também é muito variável de indivíduo para indivíduo e de pessoa a pessoa, mas claramente há uma diminuição da inflamação associada. Ou seja, como conclusões, podemos realmente dizer, peço desculpa, agora passei o slide a pouco mais, que há uma redução significativa do eritema das estrias, 74%, entre 74% e 75% dos participantes apresentaram uma melhoria da cor da estria após
o 56º e o 84º dia de utilização do produto. Em 59, a 75% dos utilizadores, a gravidade da estria diminuiu, ou seja, há uma melhoria desta parte, da parte inflamatória da estria e da gravidade da estria, ajuda também a reduzir a estria e reduz a visibilidade das estrias existentes, ou seja, temos aqui um impacto bastante significativo. Relativamente à estria branca, aqui, obviamente, que as nossas expectativas eram sempre algo, como dizer, tinham que ser moderadas, porque a estria branca, à partida, já está modelada e a intervenção podia ser, e o impacto podia não ser tão efetivo. Mas, de qualquer forma, por decisão da Exalderma, decidiu-se avançar também para este pequeno piloto, para perceber realmente que existe a ver se existia algum impacto significativo na parte da estria branca, ou seja, a estria que já passou pela fase inflamatória. E aqui claramente, e com bastante surpresa até, pelo menos da minha parte, que não tinha tanta expectativa na ação sobre a estria branca, mas notou-se uma redução média muito significativa da depressão, volume da estria ao final do primeiro mês, ou seja, há um impacto inicial muito grande, depois vai sendo menos impactante esse efeito, mas o que é certo é que mantém-se de uma forma sistemática. E, portanto, o que aparentemente valida-nos realmente e dá-nos aqui vontade de explorar um pouco mais este efeito na estria branca, porque efetivamente há um efeito, mesmo estando a estria já no início ou já numa fase de modulação, apesar de tudo, o produto parece ter este efeito. Na rugosidade também notou-se este impacto, ou seja, logo ao final do primeiro mês, menos 10% de rugosidade da pele, depois o efeito volta a ser menos modesto, mas ele existe, portanto, o que também valida a necessidade destes tratamentos não serem tratamentos pontuais. Têm que ser efetivamente tratamentos continuados e tem que haver persistência. E realmente, com estes dados objetivos, nós conseguimos perceber que vale a pena fazer este investimento, um tratamento a longo prazo, porque o benefício existe. Em termos da redução média do comprimento da estria, no final do primeiro mês também se nota realmente que existe uma melhoria já algo significativa, ao final principalmente dos 3 meses, cerca de 12%, ou seja, não é tão pronunciado como os anteriores, mas também existe. A redução é sempre mais complicada, não nos podemos esquecer que a estria é uma cicatriz e o nosso objetivo é torná-la o mais semelhante à pele circundante, mas nós não a vamos retirar da pele. Vamos torná-la mais estética e funcionalmente mais atrativa, no fundo. E é isto por isso é que no comprimento não é um efeito tão pronunciado. Aqui vemos claramente, e aqui tendo por ponto de partida aqui esta pequena tatuagem, vemos claramente que a estria praticamente fica esbatida com a aplicação ao fim do 84º dia. Novamente, fotos do Antera que nos permite ver que há um aplanamento da cicatriz e com estes filtros colorimétricos ainda vemos mais isso, em que os pontos verdes são zonas mais profundas e claramente na primeira foto havia zonas muito profundas da estria que foram aplanando, embora exista algumas, mas foram claramente diminuindo. E isto são dados objetivos e quantificáveis. E fazendo, digamos, aplicação de outras formas de tirar a fotografia e, digamos, de trabalhar a imagem a 3D, realmente nota-se que essa melhoria é muito significativa, quer na estria e até na própria pele circundante. Obviamente que estas fotos eram tiradas em ambientes controlados e na mesma posição, com as mesmas condições ambientais, de forma a que pudessem ser comparáveis. Portanto, também temos essa garantia e aqui novamente o efeito, claramente aqui muitos pontos verdes, mesmo na pele circundante, e aqui há um pouco um esbater, o que nos traduz o tal aplanamento da estria. Aqui também vemos, embora é sempre difícil, mas tivemos em consideração um ponto específico,
vemos claramente aqui nesta zona que foi disfarçando e estas duas linhas de estria branca também foram claramente disfarçando ao longo desta linha cronológica. Aplicando aumento dos filtros, portanto, também se nota aqui o azul nas zonas mais profundas, portanto, que este azul e o verde foram esbatendo, obviamente que não se consegue eliminar por completo, porque a nossa própria pele com o envelhecimento vai tendo uma topografia muito característica, contudo, as melhorias são quantificáveis e são observáveis e objetiváveis através destes métodos. Novamente, mais um exemplo, é a mesma situação, mas agora com outro ângulo de observação, mas novamente nota-se uma melhoria do volume da estria. Aqui novamente com o Antera, claramente aqui esta pele está muito mais rugosa e claramente aqui está muito menos rugosa e depressiva. Portanto, novamente este impacto que se nota com a aplicação do creme. As mesmas fotos para todas que foram tiradas para comparação, e aqui estas fotos são bastante interessantes porque esta claramente, quer na macrofoto, quer depois na colorimétrica, vê-se uma melhoria muito significativa da pele e da estria. É a mesma situação, com outro ângulo, para conseguirmos comparar. Claramente, vários pontos verdes aqui existem e aqui muito menos situações de profundidade. Outro filtro aplicado é tudo na mesma situação, mas diferentes filtros, também a revelar a mesma situação. Portanto, relativamente àquelas 6 pessoas das 20 que fizeram parte do estudo da estria inflamatória, notou-se realmente uma redução significativa da depressão e volume da estria, 12% de redução média do comprimento da estria ao final de 3 meses de utilização do creme, 42% de redução da depressão, volume das estrias brancas ao final do primeiro mês de utilização do creme, 10% de redução da rugosidade da pele ao final do primeiro mês de utilização do creme e ajuda a atenuar as estrias recentes, e os resultados são sempre visíveis e parecem mais visíveis ao fim do primeiro mês. Mas como podemos ver pelos dados, há um efeito de manutenção, apesar de não ser tão pronunciado para além, parece justificar uma continuidade no tratamento, dado que nós nunca nos devemos esquecer da fisiologia da reparação da pele, que a fase de remodelação pode levar até 1 ano ou mais. Portanto, daí que estes tratamentos devem ser tratamentos de continuidade. Relativamente aos resultados da avaliação, há sempre esta parte também da avaliação subjetiva do produto, e como podemos ver, os utilizadores finais, neste caso as pessoas que entraram voluntariamente neste estudo, adultos com mais de 18 anos e mulheres, consideram o produto bom ou muito bom, de textura agradável ou muito agradável, uma sensação agradável após a aplicação, é fácil de espalhar, é facilmente absorvido pela pele, está adequado a peles sensíveis, continuavam a usar o produto, ou seja, praticamente, e parece-lhes um produto de recomendação a familiares e amigos. Também, realmente, quando se foi perguntado sobre o efeito de solidarização e pele mais lisa, também não tiveram dúvidas, 90% disseram que sim, que notavam esse efeito. A estria mais atenuada também sim, 80%. Para o usamento da estria, 75% concordam que parece ter parado e que tem realmente o efeito anti-estria. Portanto, parece-nos que tem este resultado. Depois, das estrias inflamatórias, também perguntamos o mesmo a quem tinha a estria branca, e aqui parece curiosamente que foram resultados ainda um pouco mais além, porque as pessoas notaram uma melhoria, talvez por não estarem tão expectantes na melhoria, porque a estria branca já é uma estria, pelo menos já iniciou o seu processo de modelação, mas as pessoas, mesmo assim, os participantes, são apenas 6, mas que realmente eram aqui um testemunho muito positivo, que notam o seu efeito de suavização, notam a pele mais lisa, a estria mais atenuada, que parece para o aumento da estria e que realmente também parece ter efeito anti-estria. Portanto, temos aqui realmente uma combinação tripla que pode ajudar a quem tem problema de estria
ou quem sofre desta condição, que é uma condição que não tem só um impacto estético, tem um impacto funcional importante. E, portanto, nós nunca podemos realmente desvalorizar, e agora temos aqui mais uma ferramenta que nos pode ajudar nesta gestão.